Olá pessoal, boa tarde. E aí, como é que estão as coisas? Nós vamos dar início aqui ao dar continuidade, né, de fato, ao nosso curso aí de modelagem em sistemas ambientais, né, na nossa disciplina de modelagem em sistemas ambientais. E nós vamos começar, nós já tivemos as primeiras aulas aí ministradas, já pelo professor Bem-vindo, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria já de informar, né, essa aula aqui é uma aula mais introdutória, onde nós vamos conceituar o que é modelo, o que é modelagem, quais as aplicações da modelagem no ramo ambiental e em outros ramos também, né, qual a importância de se estudar a modelagem, tá? Essa aula aqui eu vou estar passando para vocês hoje, assim como muitas das nossas aulas nesse período, são aulas do professor Fernando Fernandes Vieira, né, um professor da Universidade Estadual da Paraíba, professor qual eu tive a oportunidade e a honra de ser aluno dele, né, em pelo menos 3 disciplinas, tá? E ele é uma pessoa que tem aí para mais, né, de 10 anos ministrando disciplina de modelagem, sistemas ambientais lá na universidade, além de todo um conhecimento de vivência prática e acadêmica nessa área, tá? Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? E aí, alguns conteúdos que nós vamos tratar aqui. Primeiramente, a definição do que é um modelo, tá? É muito importante que a gente saiba. Já que nós estamos estudando modelagem matemática, o que é um modelo? Além do modelo, o que é uma modelagem? Tá? O que significa essa modelagem? Quais os tipos de modelagem? Então, nós vamos ter aí duas características básicas. Nós temos o modelo físico e nós temos o modelo matemático, tá? Em algumas classificações, nós também chamamos de um modelo conceitual. O modelo conceitual ele pode ser considerado só a título, né, de trazer essa informação, já que nós não vamos dar ênfase aqui, mas o modelo conceitual ele é como se fosse um planejamento de um modelo, né, como um todo. E aí há algumas classificações, né, que é feita nesses 3 tipos, modelo conceitual, físico e matemático. Existem também classificações de modelos analógicos também que são utilizadas, tá? Mas são apenas nomenclaturas que são utilizadas. Então, nós vamos tratar da modelagem física, da modelagem matemática, e no âmbito da modelagem matemática, nós vamos ter a modelagem empírica e a modelagem fenomenológica, ok? Então, nessa primeira semana de conteúdo, nós vamos tratar inicialmente até a modelagem empírica, e na segunda semana nós vamos dar ênfase à modelagem fenomenológica, de modo que concluiremos todo esse conteúdo introdutório de modelagem nessa quinzena de estudo, ok? Então, aí o conceito do que significa um modelo. Primeira coisa que nós temos, né, para verificar é que o modelo é a representação de uma realidade. Eu modelo algo, então eu estou pegando algo que existe de forma real, um comportamento ou alguma coisa, um equipamento, uma estrutura que existe no modo real ou que eu estou querendo propor aquela estrutura e eu vou modelar essa estrutura. Tá? Então, isso é considerado um modelo. O modelo também é uma tradução simplificada e generalizada que se imagina como sendo as características mais importantes de uma situação real. Então, por exemplo, eu tenho uma situação com relação a determinada vazão num canal, por exemplo, de drenagem. Então, eu posso fazer uma tradução dessa situação que ocorre, dos fenômenos que ocorrem, e eu posso tentar generalizar, trazer isso não só para um canal especificamente, de uma bacia especificamente, mas eu posso extrapolar esse limite e tentar generalizar isso para outras situações. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma tradução daquela realidade, né? E pegando, como é colocado aí, aquelas características mais básicas, mais importantes, né? Por exemplo, se eu estou fazendo o estudo de um canal, então uma das coisas importantes para mim é o limite do canal. Limite com relação ao quê? A vazão suportada naquele canal, tá? Então, isso é uma das coisas que para mim é interessante. A outra questão importante é a possibilidade de erosão nesse canal através de tensões de cisalhamento. Tendo em vista que eu estou transferindo naquele canal águas de drenagem que tem na sua composição, né, alguns materiais particulares como areia, com potencial abrasivo para causar erosão na estrutura de concreto, eu posso verificar, né, fazer um estudo disso, tá? Então, quão é que essa abrasão ela pode vir a deteriorar o meu canal. Então, isso são características importantes
que eu posso estudar aí através de um modelo. A outra questão também é uma abstração da realidade utilizada para se obter clareza conceitual, reduzindo a variedade e complexidade do mundo real a um nível que se possa entender e representar. O que significa isso? Eu quero estudar um determinado fenômeno, só que esse fenômeno ele é muito amplo, ele tem várias características e muitas vezes eu não consigo entender tudo o que acontece ali. Então, proponho um modelo reduzindo essas variedades, estudando ponto a ponto. Uma das coisas importantes que nós vamos verificar na modelagem é que eu crio pontos de contorno do meu modelo, de forma que eu possa restringir algumas variáveis e estudá-las uma a uma em detrimento daquilo que eu estou querendo obter de informação. Tá? Então, isso é um dos aspectos muito importantes na hora de elaborar um modelo. Bem, segunda questão aí é o conceito de modelagem, né? O que vem a ser uma modelagem. Então, modelagem é a atividade, né, que pode ser definida como sendo o processo de aplicação de conhecimentos fundamental ou experimental para simular ou descrever o comportamento de um sistema real para alcançar determinados objetivos. Veja, enquanto no modelo eu tenho a representação, na modelagem eu estou no processo de criação e de funcionamento e de inferência daquele modelo, certo? Então, a modelagem é o ato de fazer isso, é quando eu estou utilizando daquele modelo justamente com relação a esse conhecimento fundamental ou experimental que se deseja, quando eu estou querendo simular alguma coisa, quando eu estou querendo utilizar aquele procedimento, inferir informações sobre aquilo que eu estou querendo modelar, tá? E aí nós temos dois objetivos claros para a modelagem. A modelagem ela pode ser utilizada como no processo de gerenciamento, mas ela pode ser utilizada também no processo de pesquisa. O exemplo claro de ambos, né, para cada um deles. No processo de gerenciamento, eu quero modelar um sistema de tratamento de água. Por exemplo, eu tenho uma estação de tratamento de água e eu quero fazer a modelagem dessa estação. Ou seja, eu tenho variáveis que estão entrando na minha estação de tratamento e variáveis que estão saindo. Né? Eu tenho um produto que está entrando e algo que está sendo produzido, que é a água tratada. E eu posso fazer essa modelagem com base nessas características na estrutura da minha estação de tratamento. Para quê? Para que eu possa ter controle no sistema. Ou seja, se está entrando uma água com a turbidez X, né? Qual será a quantidade de coagulante que eu devo adicionar no meu processo de coagulação para que ele tenha, para que essa água produzida ela tenha uma turbidez dentro do padrão de potabilidade exigido. Tá? Então, isso é algo que está totalmente relacionado com o gerenciamento. Eu posso fazer a mesma coisa quando eu estou, por exemplo, operando um reator de tratamento de esgoto. Se eu estou querendo verificar, por exemplo, qual vai ser a eficiência da remoção de matéria orgânica no reator, no reator de lodo ativado, por exemplo. Então, eu posso inferir ali, posso estudar nesse modelo, por exemplo, qual vai ser a relação, né, alimento micro-organismo que eu vou ter que ter dentro daquele tanque de aeração ali, para que a degradação da matéria orgânica possa ocorrer de tal forma que eu alcance aquele objetivo que eu quero. Qual vai ser a idade de lodo, por exemplo? Qual vai ser a taxa de recirculação de lodo que eu vou ter no meu sistema para alcançar aquela eficiência? Então, isso está totalmente relacionado com o gerenciamento. Isso é um ponto. E a pesquisa, né, ela vai desde essa questão essas questões que nós colocamos com relação ao gerenciamento, mas até mesmo inferir alguma coisa. Eu quero verificar qual é a capacidade de um determinado produto, né, de suportar determinadas temperaturas. Então, eu posso fazer isso utilizando modelagem. Eu quero modelar um determinado sistema para verificar qual vai ser a taxa de decaimento de micro-organismo, né, num determinado sistema. Eu quero estudar a velocidade de uma determinada fase ou de um determinada reação química. Tá? Então, eu posso fazer isso através da aplicação da modelagem. Tá? Então, no campo da modelagem ambiental, né, tem se desenvolvido várias coisas com relação a
atender essa necessidade, né? E aí ela depende dos fatores básicos. A primeira coisa que eu tenho, quando eu estou trabalhando na área ambiental, que eu tenho que conhecer é o processo. Eu tenho que ter, antes de ter qualquer noção ou qualquer aplicação da modelagem, qual a ideia que eu vou utilizar para modelar, primeira coisa que eu tenho que ter é o conhecimento do sistema que eu estou querendo modelar. Tá? E segundo, o desenvolvimento da tecnologia computacional. Isso são duas questões importantíssimas, principalmente aí quando nós vamos utilizar modelagem computacional ou outros tipos de modelagem, como por exemplo a modelagem do tipo, né, a machine learning, né, o learn machine, né, que são utilizados aí o conhecimento de máquina para simular várias questões aí da área ambiental, tá? Então, dentro do contexto da modelagem ambiental, nós vamos ter, né, pelo menos, tá? Tem várias outras, mas nós colocamos aí três áreas, né, de atuação. Dispersão de poluente é uma das áreas, né, fantásticas aí para se utilizar a modelagem, verificar como que é uma pluma de poluente atmosférica, por exemplo. Aí eu tenho as condições atmosféricas e tenho uma quantidade X de poluente que está sendo lançado na atmosfera. Qual o comportamento desse poluente? E se é na água? Como é que vai se dissipar esse poluente no solo? Então, isso eu posso fazer utilizando modelagem. Dinâmica das populações, eu quero estudar, existem modelos que eu consigo verificar, né, modelos matemáticos que eu consigo verificar qual vai ser a dinâmica de população quando eu estou utilizando uma relação presa-predador ou quando eu estou utilizando uma relação de micro-organismo, de alimento micro-organismo, num reator ou um determinado sistema. Tá? E sistemas de tratamento de efluente, como a gente já colocou, um reator aeróbio, um reator anaeróbio, ou se eu estou querendo estudar também um sistema de tratamento de água. Então, todos esses são aplicações aí da modelagem ambiental, ok?